Boa noite, irmãos e amigos. Sejam bem-vindos a mais esta live. E estou aqui mais uma vez procurando fazer a vontade de Deus, procurando ser fiel a Ele, com todas as fraquezas que nós temos. A gente é muito fraco, mas procuramos estar na presença de Deus. E agora, este momento, como aqui eu me encontro aqui, disposto a pregar a palavra dele. Eu vou continuar lá no Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, ao partir do versículo 21, que vai falar, que nós já demos início ontem, né? Hoje de manhã, que os fariseus, os escribas, os inimigos, né, de João, o contrário, acusando João, questionando João o Batista, quem que ele era. Eles queriam saber quem ele era, que João Batista era, para eles levar a resposta para quem que tinha enviado ele, que nós vimos aqui no versículo 19. Então perguntaram para ele, para ver quem que era, se ele era Elias, que tinha retornado dos céus, né? Ou ele era profetas. E João respondeu: não sou nada do que vocês estão pensando, nada disso. E João, ele procurava fazer a vontade de Deus, e ele ficava revoltado, irado com esse João o Batista, porque João o Batista não dava mínima importância no que eles acusavam. Falava que João Batista, por que ele batizava? Ele não estava vinculado a nenhum eclesiástico, quer dizer, uma igreja, que não tinha igreja naquele tempo, ou sinagoga, que seja, ou algum pastor. Ele não era, ele batizava. Então as coisas que eles faziam, eles questionavam. Mas João não importava com o que eles pensavam. E assim que nós devemos fazer. Não importar o que os outros falam, o que os outros pensam de nós, que nos criticam, não devemos importar com isso. Primeiro, como ele queria fazer a vontade de Deus, então nós devemos fazer a vontade de Deus. Como eu já vi aquele ditado, e não deve olhar para dar o ouvido para a torcida, né? Não deve dar ouvido para a torcida. Se a gente for olhar pelos outros, que os outros falam, então nós não caminhamos para frente. Aí ficamos parados, indecisos. Porque se for ouvir muitas ideias, muitas críticas, nós estamos ficando parados. E é isso que o diabo quer, que o cristão para, que o pregador cale a boca. Tem que fazer como o profeta Jeremias. Ele não calava a boca, não. E o que faz calar a boca hoje é o desânimo, é o pecado. Pecado, desânimo é resultado do pecado, é pecado. Então, fazer uma oração, uma breve oração, que Deus nos ilumine e dê sabedoria para me trazer a palavra dele. Então, grandioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, venho a Ti agora, aqui neste momento, Pai, na Tua presença, em intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus, pedindo a Tua proteção, a Tua bênção, que nos ajude, nos guarde neste momento, e peço em favor daqueles que estão ouvindo, que vão assistir. Lembro também nas pessoas que vão assistir, não vou mencionar o nome de cada um, que a gente esquece, mas todo aquele nosso membro da igreja, os irmãos, visitantes, a família de cada um, onde estiver neste momento, e as nossas famílias também que estão lá em Bauru, e lembramos também daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em fraqueza espiritual também. Pedimos em favor dos que estão doentes, também estão internados nas Santa Casas, nos UTIs, nos hospitais, aqueles que estão presos nas drogas também, que estão presos nas penitenciárias, que possam ouvir o Evangelho, que sempre vai alguém que prega lá e converter do seu mau caminho,
para um bom caminho que é Cristo Jesus, Ele é o caminho. E peço em favor da nossa igreja aqui, amada igreja aqui, Batista aqui em Ubirajara e as demais, espalhados sobre a face da terra, que possa, Pai, livrar, passar essa onda desse vírus, para nós voltar aos cultos presencial, junto reunido, junto com os irmãos, visitantes assistindo, neste louvando lá no templo. Mas enquanto nós estamos aqui, pregando de longe, eu pregando daqui, eles ouvindo em casa, e que a tua palavra vem de encontro com a necessidade de cada um, e a minha também, a nossa. Por Cristo que lhe peço, por ele agradeço, o perdão de nossos pecados. Amém? Então, irmãos, amigos, então vamos fazer uma leitura aqui pequena e explicando, né? Daí parando no versículo 21 do capítulo do Evangelho de João, diz assim, ó, e perguntaram para quem? Perguntaram para João o Batista, né? Quem és, pois? E tu, és tu Elias? E disse, não sou. És tu profetas? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta para aqueles que nos enviaram? De ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse Isaías o profeta. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, dizendo, por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhe respondeu, dizendo, eu batizo em água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Então, aqui nós vemos que ele perguntou quem era Jesus, falou, é tu Elias? Por que ele perguntou se era Elias? Por que eles foram lembrar de Elias? Porque Malaquias, o profeta lá em Malaquias, havia tornado a predizer a vinda do profeta Elias, que viria do céu. Então ele profetizou. Então vamos dar uma lida nos dois últimos versículos do capítulo 4, que é o último capítulo. Só tem 4 capítulos, né? O livro de Malaquias. Então aqui no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias, aqui a última profecia a Judá, antes da primeira vinda do Messias, antes da primeira vinda de Cristo a esse mundo. Essa aqui foi diz a história aqui, que está falando que é a última profecia da vinda do Messias. A vinda de Elias antes da segunda vinda do Messias. Então aqui fala assim, ó, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Então, irmãos, a frase aqui, eis que eu vos envio o profeta Elias, não se refere à vinda de João o Batista. Eles já estavam pensando que o João Batista era Elias encarnado. O qual somente João o Batista, ele veio no espírito de Elias, que está lá em 2 Reis, capítulo 2. Fala, explica, né? Elias, o profeta,
que foi trasladado, cerca mais ou menos de 500 anos antes da época de Malaquias. Elias e Enoque, esses dois, descendentes de Adão, somente esses dois que foram trasladados para o céu, para cima, sem provar a morte. Então, aqui, o qual lhe será enviado retorno. Olhem bem, João Batista, ele veio no espírito de Elias anunciar a primeira vinda do Messias prometido. Então foi quem nem lá que nós estávamos lendo. E Elias será depois enviado de retorno para a terra pelo Senhor durante a grande tribulação, ou no meio da grande tribulação. Elias, essas duas testemunhas, Elias e Enoque, eles vão profetizar, vão dar testemunho de Cristo. E eles foram trasladados, estão lá no céu, em que lugar nós não sabemos. Mas eles têm que morrer ainda. E eles vão ser enviados de novo na grande tribulação. É um assunto meio complicado de entender, né? E de explicar também. Então eles vão ser enviados no meio da grande tribulação e eles vão trabalhar. Eles vão testemunhar. E quando eles tiverem terminado o ministério deles, Enoque e Elias, quando chegar no finalzinho, eles vão ser mortos pelo anticristo. No finalzinho. Aí depois, pouco antes, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, aí eles vão ressuscitar, morrer, ficar aí daí 3 dias, mais ou menos, antes, não sabe quando, que momento certo. Mas aí depois de eles estiverem mortos, porque vão ter que morrer. Porque lá no milênio não entra, os que estão de corpo glorificado, não entra carne e sangue, é corpo glorificado. E eles, como são salvos, eles são de Deus, são profetas, eles vão entrar no milênio corpo glorificado. Porque aqueles restantes que entrarem de corpo natural no milênio, eles se zoom ao que converter no último momento, não é pela fé, mas porque viu e creram. O remanescente de Israel, vai dos estrangeiros, muitas pessoas, muitos milhões, não sabemos quanto. Vai ter uma população enorme que vai converter. E que fala que quando eles terão terminado o seu testemunho, e depois eles vão ressuscitar na primeira ressurreição dos salvos, dos crentes. Aqueles que estiver mortos, que estão na tumba, estão aonde estiver, eles vão ser ressuscitados na vinda de Cristo. Mas não primeiro aqueles que estão vivos não vão ressuscitar primeiro do que dormem. Diz lá em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo fala: nós não precederemos aos que dormem, porque aquele que estiver vivo, que são salvos pela fé, eles vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Então, Enoque e Elias, eles vão ser mortos, aí eles vão ressuscitar primeiro, aí vão entrar todos os que estão no milênio. Então, por isso, como João Batista ele preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, esses dois, Elias e Enoque, prepararão o caminho para a segunda vinda de Cristo, antes que venha o dia do Senhor, antes que venha o final. Eles vão preparar. É interessante isso. Então, por isso, então voltando aqui em João, por isso que ele disse aqui,
profeta Elias que viria do céu, né, já vimos lá, ele falou, eu não sou. Alguns dos judeus também insinuavam que ele era a reencarnação de Elias, ele ia reencarnado. Então não era. És tu profeta? Também ele disse que não. Referiu ao profeta que Moisés mencionou em Deuteronômio, também 15, 18. Vou dar uma lida lá também. Olha, em Deuteronômio 15, versículo 15 do capítulo 18. E o Senhor teu Deus levantará do meio de ti um profeta de teus irmãos, como eu. A ele ouvirei. Vamos ver quem quer ser profeta aqui, ó. Esse profeta seria o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor teu Deus, o Messias profeta, ele está falando aqui. O Senhor teu Deus levantará do meio de ti um profeta de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não torne eu a ouvir a voz do Senhor teu Deus, nem verei mais este grande fogo, para que não morra. Então a santidade, Moisés falando que a santidade de Deus era mais do que Israel poderia aguentar. A santidade de Deus. Aqui ele fala depois no versículo 17. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que um profeta lhes levantarei no meio de seus irmãos. Quem esses irmãos que está falando? Os judeus. O povo judeu, irmãos de Jesus. Ele está dizendo assim, que Jesus veio para o que era seus familiares, seus parentes. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que um profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Tudo que ensinou Cristo e as próprias palavras que ele empregou em seus ensinos, era de Deus. Não havia engano, não havia equívoco na mente divina quanto a esta certeza absoluta. Então, 7 vezes ele afirma que todas as suas palavras e declaração lhe foram dadas por Deus. Mas será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, falando a palavra do Senhor, que ele falar em meu nome, eu o requerei dele. Então Deus vai cobrar dele. Então por isso aqui. Aí também, e ele respondeu que não, aqui no versículo 21 de João, capítulo 1. Então respondeu não. Agora versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta para aqueles que nos enviaram? Então, na realidade, irmãos, para ser franco, eles não investigavam pela informação correta. Eles não estavam querendo interessados na informação correta. E nem estavam interessados na verdade, nem a respeito deste assunto. Eles queriam outra coisa. Eles queriam que ele afirmasse algo com que eles pudessem acusar, como que fizeram com o próprio Jesus, com aquela mulher pecadora. Eles queriam achar um motivo de acusar Jesus de qualquer maneira. Então, por isso, e aqui eles queriam achar algo para acusar João o Batista. Quer dizer, o que diz? Então eles apertaram João o Batista. O que diz de tu mesmo? Fala então. E João dizia, não é nada do que vocês estão pensando. Que vocês estão pensando de profeta, seja o que for, Elias, etc. Não. Então aqui, disse eu sou a voz. Agora João falou para eles o que eles não sabiam, o que ele era.
Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso aqui foi tirado de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vamos ver lá, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ó, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ó, o profeta Isaías já falou isso muito antes. Ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai no ermo um caminho ao nosso Deus. Ó. E o profeta Isaías falando de João, né, que João Batista ia vir, ele ia clamar no deserto, ele ia preparar o caminho ao Senhor. Ele falou, endireitar no ermo. Ermo é uma coisa isolada, um deserto, um lugar inabitável, um lugar afastado. Então ele falou, um lugar incrédulo, que não vai ao evangelho e tal, muitas coisas. Então ele fala, onde está tudo errado, tudo torto. Você está falando em endireitar, porque está tudo errado. Está tudo torto, está tudo enganado, está tudo contra a vontade de Deus. Ele fala, endireitai no ermo, ó, lugar que é difícil. Olha, um caminho, não é os caminhos, um caminho, que tem um caminho que é correto ao nosso Deus. Ele chamou Jesus ao nosso Deus. A voz deste versículo foi em parte cumprida em João Batista, né? Mas será totalmente cumprido no momento vindouro de Elias. Está em Malaquias 4, capítulo 4, 5, 6, que eu já li lá. Elias, quando ele voltar na segunda vinda de Cristo, na grande tribulação, Elias vai voltar, Elias não. E o seu ministério precederá imediatamente a aparição de Cristo, do Messias, na glória, quando ele vai vir. Então, e João Batista era Elias, na sua geração, ele apresentou a glória redentora do Messias, exibida no Calvário. Então, o João Batista trabalhou antes, preparando o caminho de Cristo, preparando o coração. Isso, quando ele fala no ermo também, pode ser, vamos usar também essa frase, esse lado, esse jeito, interpretar também. Ele veio para preparar, que o coração do homem está um ermo, o coração do homem está podre de imundícia, de pecado. Então ele veio para preparar o coração da humanidade, daquele povo rebelde. E hoje o mundo, o coração da humanidade, o coração do homem está podre, está um ermo, está um deserto, sem morada do Espírito Santo. Só há rapina, só há miséria, só as coisas que ofendem a Deus. O homem o homem em geral, quando fala o homem, é a humanidade toda, está afastada de Deus. Por incrível que pareça, está longe de fazer a vontade de Deus. Então, sendo religiosos, às vezes, são santos nos cultos, ou nas reuniões, nas assembleias, reunido em nome de Deus, mas não é nada de Deus, mas fora daquilo, está perdido. Quer dizer, crente só no templo, na hora dos cultos, fora não crê em nada. É cada um fazendo o que ele deseja. Então é isso, é essa situação da humanidade hoje, do mundo em geral. Embora que está sendo muito pregado a palavra de Deus, mas poucos que valorizam, poucos que interessam a ouvir a palavra de Deus, poucos. Então aqui, João o Batista, ele veio no espírito de Elias, como que vimos lá em Malaquias, ele veio no espírito de Elias,
ele veio para preparar o caminho do Messias, da primeira vinda, porque Elias vai retornar, vir na grande tribulação, ele vai vir dar testemunho para preparar a segunda vinda do Messias. João, olha bem para vocês verem, João o Batista, que ele falou que veio no espírito de Elias, preparar a primeira vinda do Messias. E depois Elias e Enoque, as duas testemunhas que lá em 2 Reis, que estava Elias junto com Eliseu. Elias falou para Eliseu que ele ia ser trasladado por cima da sua cabeça, e Eliseu, que era para ficar ali, Eliseu falou, não te deixarei. Então foi junto. Então foram juntos, e aí Eliseu ainda pediu para Elias, ele fez um pedido, olha, me dá uma dupla do teu espírito, do poder que você tem, do espírito aí. Aí ele falou, coisa difícil que você pediu. Se na hora de eu subir, né, da tua cabeça, se você poder vir, aí você vai ter esse poder, o pedido vai ser atendido. Aí eles foram andando, foram para Jericó, a hora que foram atravessar o rio Jordão, Elias arrancou do seu manto, na sua capa, né? E bateu nas sacas, a água abriu, ele atravessou, aí depois andando, sei que a história diz, depois lá em 2 Reis, diz que depois veio uma carruagem, um carro de fogo, com os cavalos de fogo também, veio assim, passou assim, separou os dois assim, deu um redemoinho, e rebatou, trasladou Elias. Aqui a gente não vê, mas faz tempo que eu não vejo redemoinho. E os meus irmãos aqui onde moram, mas no sítio, naquele tempo a gente vinha aquele redemoinho assim que subia, você via aquelas folhas subindo assim, ia até lá em cima, nas nuvens, você não viu o fim, ia. Então aconteceu isso, Elias. E ele viu aí depois, e ficou o manto de Elias, ele pegou a capa, o Eliseu, quando ele voltou, ele bateu no rio, bateu, aí transformou, o rio abriu de novo, e ele passou. Aí que ficou Eliseu ficou sendo o profeta. Então aqui nós vemos, quando ele respondeu, aí fala assim, aqui no versículo 23 de João capítulo 1, endireitai o caminho, disse, eu sou a voz do que clama no deserto, olha, a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse Isaías o profeta. Então ele já apontou, ele diz, a Bíblia confirmando a Bíblia. Então declara a missão, já que a primeira frase declara a sua identidade. Então tá vendo? Então João o Batista, ele veio preparando a vinda do Messias, pregando, olha aqui o versículo 24, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. O Espírito Santo toma cuidado aqui de planejar ou esboçar a fonte destas interrogações. Já a oposição se inicia. Eles vieram o quê? A perseguição, eles vieram perseguir João o Batista. Versículo 25. E perguntaram-lhe, dizendo, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E eles se indignaram, porque João não só batizava, mas sem vínculo eclesiástico, sem vínculo ser um profeta, não estava vinculado a ninguém, a nada.
O único que está vinculado é com o Senhor, com Deus. Isso eles não viam, isso eles não criam. Então, mas também além disso, ele batizava, João fazia batismo contrário à prática dos fariseus. Em outras palavras, João Batista nem pediu, nem procurou a permissão deles. Tampouco também ele não importava do que eles estivessem, se eles estivessem de acordo ou não estivessem de acordo. O que João preocupava, o que o João queria, era fazer a vontade de Deus. Não é que nem nós hoje, quando chega alguém para batizar, o pastor consulta a igreja, é a igreja que decide, a igreja local, né? Não consultamos ninguém de fora, igreja nenhuma de fora. A nossa igreja batista, o sistema igreja batista é bíblico. Ela é independente, é igreja local, como diz lá em Apocalipse, as igrejas da Ásia, são tudo... João tratou cada igreja diferente uma da outra. É a igreja local. Então, e nós consultamos entre que a igreja, ao voto da maioria, é a igreja que decide. É a igreja que batiza, não é o pastor. O pastor é um instrumento, ele é usado pela igreja. A igreja verdadeira de Cristo que tem a autoridade de batizar. Ela não salva ninguém. Nem o batismo dela não salva ninguém. O que salva é o batismo na morte de Cristo, que eu tenho por hábito dizer, chamado, este é o batismo no Espírito Santo. Na morte de Cristo, porque ele, no momento que ele converte, ele é batizado do Espírito Santo. O Espírito Santo entra nele, toma posse dele, faz morada nele. Ele morreu com Cristo, ele mergulhou com Cristo, espiritualmente ressuscitou com Cristo, no momento do batismo, no momento que ele crer. O batismo da água é uma amostra, é um testemunho que dá visível que aquela pessoa, aquele candidato, quando ele é fiado na água, nas águas, seja no rio, no batistério, ele está indicando que ele morreu para o mundo, morreu para o pecado. A hora que levanta ele está dizendo que ele nasceu, ressuscitou uma nova vida. Então, esse batismo tem que ser verdadeiro, tem que falar. Conheço, tem muitos irmãos que morreu ligado à igreja, não voltou mais atrás. Foi fiel à sua primeira manifestação de fé, a profissão de fé. Então, aqui então eles questionando João. Então João ele procurava obedecer a Deus. E nós devemos também, em primeiro lugar, importa obedecer a Deus que a homens. Se a gente vai obedecer a Deus, desobedecer a Deus para obedecer a autoridade homem, estamos pecando. Aqui no 26, e João lhe respondeu dizendo: e eu batizo com água, ou em água, o certo, correto, não é com água seria assim, rantizar, né? Aspersão. Então seria o correto, eu batizo em água, não, com água. Significa que era um símbolo temporário do batismo verdadeiro, duradouro, eficaz, de quem batizaria com o Espírito Santo. Esse aqui, que João estava falando, que é quando vinha Jesus. Olha, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele está falando de quê? Então ele assinala aqui a sua ignorância, falando da ignorância espiritual deles. Tem muitos ignorantes no espiritual, sabe? Não conhece a vida, o que é o espiritual. Então, Cristo andava no meio deles e eles não sabiam.
Por quê? Isso continua até hoje. Continua até hoje. Cristo está sendo pregado, só que Cristo não está ao vivo como estava aquele tempo com ele no meio, andando. É em pessoas, em Deus encarnado. Eles não conheciam ele como Deus, como Messias. Conheciam ele como um homem, um profeta, mas não como Deus. Jesus foi falado, é profeta, mas e Deus. Ele era Deus encarnado. Este é aquele, está falando aqui no versículo 27. O Messias já está aqui, João Batista diz para ele. Embora vocês não o reconhecem, falando para os judeus, para os fariseus, para eles, vocês não reconheçam, e como se expressou anteriormente, eu não sou aquele que vem após mim, que é antes de mim. João falou, eu sou aquele, João disse assim, este é aquele que vem após mim, falando, após mim como homem. Então João disse que Jesus, como homem, veio depois dele, mas fala que é antes de mim. Antes de mim quer dizer, ele é Deus, ele me criou, ele existiu de toda a eternidade, ele estava na eternidade passada, porque não tem fim, não tem começo. Jesus, como homem, teve um início na vida dele física, como pessoa física, mas como a entidade espiritual, como divino, ele não teve início, ele é eterno, ele criou o mundo, ele criou Adão e Eva, ele criou a humanidade. Olha, que existe antes que eu, de fato existe eternamente, falando do Messias, do qual eu não sou digno. Olha que João falou, a humildade de João. Irmãos, amigos, quem conhece Jesus, que tem Jesus, tem o Espírito de Cristo morando dentro dele, ele conhece Jesus. Ele sabe a hora que Jesus está entristecendo, quando ele está entristecendo Jesus, o Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeçai o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Não entristece o Espírito de Deus. Então aqui ele fala, do qual, esse qual é Cristo, está falando, eu não sou digno, eu não mereço de desatar a correia da alparca. Ao comparar-se a Cristo, o profeta que maior jamais, quando Jesus disse assim, maior, profeta que maior jamais de mulher nasceu, denota a si mesmo como tal e com razão. Quando fala entre os nascidos de mulher, não há um maior do que João. Não há um profeta maior do que João, nascido de mulher, que é nascido de mulher. Entende bem o que eu estou dizendo? Que tem pai e mãe, terreno. Jesus não é considerado aqui, porque Jesus não é nascido de mulher, é nascido de mulher como um homem, corpo. Mas mesmo assim não foi gerado em pecado. Não foi tido relação José com Maria. Ele recebeu coberto do Espírito Santo. Não teve relação. Jesus nasceu aquele feto perfeito, sem pecado. Deus. Ele foi menino. Olha, não tem espírito criança, menino, infantis. Espírito é espírito. E não tem espírita. Espírito feminino. No céu não existe sexo, macho, fêmea. Criança
é espírito, não é espírita, não tem criança, é espírito, é adulto, é espírito, não tem carne, é invisível. Então vamos ver. Aí aqui no versículo 28, estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Provavelmente não muito longe de Jericó. Né? No dia seguinte, ó o versículo 29, interessante, que é muito falado, eu já falei até no começo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João deu testemunho, dizendo: e eu vi o Espírito que desceu do céu como pomba, repousar sobre ele. Olha bem, note bem, quando João estava batizando, Jesus veio para João batizar. Outro dia nós vamos chegar nisso aí, vou explicar um pouco adiantado. E João ele viu, e os outros viram também, que o Espírito, no meio que estava batizando assim, no João batizando, então aí o Espírito veio como pomba, não foi pomba. Muito interpreta como que é pomba e fala como pomba. Teve que fazer uma coisa visível. Por que pomba? Usou pomba. Pomba, ela é simples, ela é humilde, ela é simples, mansa, não ofende ninguém. Então veio o Espírito em forma de pomba incorpórea para ser visível. Porque ninguém enxerga o Espírito. Então veio como pomba e pousou em Jesus. Então aqui no dia seguinte, refere-se ao dia depois que João, interrogado pelos emissários do Sinédrio. Então João lhe viu a Jesus que vinha para ele. E sem dúvida, e sem lugar de dúvida, aconteceu depois do batismo de Jesus e a tentação no deserto. Depois, pronto, aconteceu tudo isso. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Então ele declara Jesus aqui, que tira o pecado do mundo. Ele declara Jesus Cristo aqui como sacrifício pelo pecado. E de fato, a oferta expiatória de Cristo na cruz. Esse que é a base da nossa salvação, a garantia da nossa salvação, em que nós colocamos a fé. O que representava todos os sacrifícios de milhões e milhões de ovelhas oferecidas. Daí para trás, no Antigo Testamento, tempo da lei, porque Jesus e João, eles estavam, os discípulos, tudo no regime da lei. A lei, quando Jesus cumpriu a lei foi até na cruz, a morte de Cristo da cruz. Quando Cristo diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto, ele morreu. E quando ele ressuscitou, ele cumpriu a lei. Aí daí para cá veio a lei. Foi cancelada a lei, é o tempo da graça. Então aqui disse: ei, que tira o pecado no mundo. O sangue dos animais só podia cobrir pecado. O sangue dos animais só podia cobrir pecado, mas não tirava pecado. Não podia tirar o pecado uma vez por todas, como Jesus tirou. Mas Jesus, ao oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito, tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado da condenação, mas para aqueles que creram.
Ele tirou, ele fez a oferta, ele fez o pagamento para tudo. Se toda a humanidade não quiser ficar todos aceitassem Jesus, ia para os céus. Mas não, Jesus já disse, aí em Mateus capítulo 7, que é poucos que encontram esse caminho. Então, aí ele disse aqui, ó, ele não só limpa as ações do pecado, Jesus, não é só limpa, mas também ele tratou com a raiz e a causa do pecado, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano. Colossenses capítulo 2 e 14. Como que eu falei, eu vou ler, mas logo tem que parar. Colossenses capítulo 2. Não sei se é porque eu fiz um rabisqueiro com lápis lá meio de qualquer jeito, eu não estou entendendo agora. Capítulo 2 e 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cédula conta que é devedor, preencha uma cédula, uma promissória, uma letra, um título. Então aqui ele fala riscando, ele riscou a cédula. Quando a pessoa paga, a conta dívida risca. Então a cédula, lei de Moisés, que era o padrão da justiça de Deus, que o homem não podia alcançar jamais, nunca. Jesus tirou no meio de nós. A lei está contra nós. A lei só condena, a lei julga. Simplesmente porque somos incapazes de guardar ela. Não importa o esforço que façamos, que nós fazemos para guardar, não vai guardar a lei. A pena da lei sendo tirada, cravando na cruz. Ela foi tirada e cravou lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. A lei com seus decretos foram abolidos na morte de Cristo. E todos os decretos da lei, como se fora crucificado com ele. Ele crucificou. Então, por isso que nós vemos aqui. Então, vamos parar por aqui e deixar isso entrar nos nossos corações, irmãos e amigos, deixar, porque ele riscou a cédula. Está riscado a cédula. Jesus não pagou, riscou. Nós não devemos, nós não temos que guardar a lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, para ser salvo. Nunca seria salvo. Então Jesus, ele tirou ela, ela na cruz. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma boa noite, que tenham uma boa semana, vocês que estão assistindo, ou que vão assistir, que Deus guarde tudo, cada um das tentações do maligno, que ele é o tentador, ele atenta, ele procura, mas sabe como é que ele atenta? Com iscas gordas, ele atenta com coisas boas. Satanás não vai apresentar para vocês uma coisa que você não gosta, aquilo que você gosta, que é atraente. É nessa que temos vigiar. Se note bem, isso que pareceu para mim, essa oferta, esse algo
essa oportunidade, essa situação, esse convite, esta proposta, Analisa, é da vontade de Deus? À luz da Bíblia, você entende? É ou não é? Se não for, se haver infiltrando pecado ali no meio, tem aí dedo de Satanás, porque Satanás é o maior inimigo de Cristo. Ele é o condenado, ele não tem salvação, ele não tem. O homem, Cristo morreu pelo homem, o homem é pecador, o homem caiu, mas tem salvação, tem conserto enquanto está vivo. Mas mesmo assim, falando para o povo de Deus, e outros, cuidado com os que parecem para nós, as coisas boas, porque coisa ruim ninguém vai querer, vai oferecer coisa ruim para você, para nós. Quem é que vai? Satanás não vai trazer coisa ruim, ele vai trazer coisas boas que a carne deseja, que a carne gosta. Ruim que eu estou dizendo é assim, ó, coisa que nós não vamos querer. Então ele vai trazendo aquilo que você é propenso a cair. Um adultério, um crime, um assassinato, um vício, uma bebedeira, intrigas. Olha, etc. Tem bastante coisa. Invejas, homicídios, arrogância, o orgulho. Pode crescer, pôr no teu coração. Se você subiu aí na empresa e tal, e qualquer posto de trabalho, aí sobe na cabeça o orgulho. Como disse lá em Ezequiel 28, que queria pregar a hora, eu sempre esqueço. O orgulho subiu no coração do homem, aí pecou. Desagrada a Deus. Amém? Então, tchau, boa noite. Deus abençoe.